Seja parte de uma experiência de pensamento elevado com as palavras de Krishnamurti. Prepare-se para desafiar suas crenças e expandir a sua compreensão da existência. O que há de verdade e o que há de falso na teoria da reencarnação? Resposta: espero que depois que você me escutar, durante 2 horas e 10 minutos, as suas mentes ainda estejam frescas. Estão, senhoras e senhores? Sim? Pois bem, o que estamos tentando aqui é pensar juntos sobre o problema. Não está ouvindo um gramofone. Me recuso a ser um gramofone. Mas você está habituado a ouvir meramente. O que significa que, na realidade, não me está seguindo. Escuta superficialmente, como que encantados pelas palavras, e por isso não são regeneradores ou criadores de uma nova sociedade. Você é o fator que produz a desintegração. Senhores, esta é a calamidade. E não percebe essa tragédia. O mundo, inclusive a Índia, acha-se à beira de um abismo. Está a conflagrar-se e a desintegrar-se rapidamente. E o homem que se limita a ouvir palavras do guia, que se torna afeito à palavra unicamente, permanecendo um espectador, esse homem está contribuindo para o desastre. Se me permite te fazer uma sugestão, não se acostume com o que eu digo. Eu não repito. Penso de novo cada vez que respondo a uma pergunta. Se me limitasse a repetir, seria terrivelmente fastidioso para mim. E como não quero me enfadar com repetições, vou pensar na questão de um modo novo. E assim você também deve fazer. Se tem a curiosidade e o empenho para descobrir. Pois bem, o que se subentende nessa questão da reencarnação? Esse é um problema imenso e não podemos analisá-lo em poucos minutos. Assim, ao examinar essa questão, não vamos fazer isso com preconceito, o que não significa que devamos nos conservar com o que se chama espírito aberto. Não há espírito aberto. O que se requer é um espírito inquiridor. Temos de inquirir juntos essa questão. Pois bem, nessa inquirição, o que buscamos? Buscamos a verdade, não em conformidade com a sua crença ou a minha crença. Porque para achar a verdade em qualquer questão, não posso ter crença alguma. Quero achar a verdade. Por isso indago, procurando desnudar todos os aspectos da questão, sem me abrigar atrás de qualquer espécie de preconceito. Eu quero dizer, estou investigando honestamente. Minha mente está honestamente empenhada em descobrir. E não será desviada nem pelo Bhagavad Gita, nem pela Bíblia, nem pelo meu guru favorito. Quero saber. E para saber, devo ter intensa capacidade de investigação. E o homem que está amarrado a uma crença, por mais longa que seja a corda, está sempre preso e, portanto, impossibilitado de investigar. Só pode inquirir dentro do raio da sua prisão e, portanto, nunca achará a verdade. Então, o que é essa coisa que está implicada na reencarnação? O que é que se reencarna? Sabe o que se entende por reencarnação? Voltar e tornar a voltar, com formas diferentes em diferentes períodos. E o que é essa qualidade contínua que renasce? Só há 2 possibilidades. Ou essa coisa se chama alma, o eu, e é uma entidade espiritual, ou ela é apenas um feixe constituído de minhas lembranças, minhas características, minhas tendências,
Meus desejos não alcançados, minhas realizações. Estamos investigando o problema. Não estamos tomando um partido. Portanto, não estamos defendendo coisa alguma. Um homem na defensiva nunca saberá o que é a verdade. Encontrará aquilo que defende e aquilo que ele defende já não será a verdade. É a sua própria inclinação, a sua própria tendência, o seu próprio preconceito. Vamos então examinar agora isso que chamamos entidade espiritual. A entidade espiritual, é óbvio, não pode ser criada por mim. Ela não é produto da minha mente, do meu pensamento, da minha projeção. Tem de ser independente de mim. A entidade espiritual, se é espiritual, não pode ser criada por mim. Deve ser diferente do que sou. Se ela é diferente do que sou, deve estar fora do tempo, deve ser eterna, deve ser o real. E aquilo que representa o real, o atemporal, o imensurável, não pode evolver, não pode progredir, não pode voltar, transcende o tempo e, portanto, é imortal. Ora, se é imortal, se transcende a mim mesmo, não tenho então controle algum sobre ela. Não está compreendida no campo da minha consciência. E, portanto, me é impossível pensar a respeito dela, nem indagar se pode ou não pode se reencarnar. É bem evidente que uma coisa que está fora do meu controle não pode ser investigada por mim. Só posso investigar o que conheço, que é a minha própria projeção. E se a entidade espiritual que chamo Krishnamurti me transcende, ela é então atemporal, e não me é possível pensar a seu respeito. E aquilo em que não posso pensar não tem para mim realidade. Portanto, visto que ela é atemporal e imortal, e visto que o que me interessa é a questão da morte e do tempo, não me é possível investigá-la. Logo, não preciso me preocupar. Mas estamos preocupados. O que nos preocupa não é a continuação de uma entidade espiritual, mas sim a continuação do eu. Esse eu de todos os dias, constituído de minhas realizações, meus fracassos, minhas frustrações, minha conta no banco, minhas características e idiosincrasias, minha propriedade, minha família, minhas crenças. Isso continuará? É o que desejamos saber. E não se a entidade espiritual continua. O que, como já salientei, é uma questão absurda. Porque a realidade, a existência temporal, não pode ser conhecida por quem está preso na rede do tempo, visto que o pensamento é o processo do tempo. Visto que o pensamento está fundado no passado. A aplicação do pensamento em especular a respeito do que é atemporal é em todo fútil. É uma fuga. O que é resultado do tempo só pode conhecer a si próprio, só pode investigar a si mesmo. Pois bem, então, desejo saber se o eu continua. O eu que é um processo total, um processo tanto psicológico como fisiológico, que está ligado ao corpo e também separado do corpo. Desejo saber se esse eu continua, se corporifica depois de terminar essa existência física. Bem, o que entendemos por continuidade? Já verificamos, mais ou menos, o que se entende por eu. Meu nome, minhas características, minhas frustrações, minhas realizações. Enfim, todas as variedades de pensamento e sentimento em diferentes níveis da consciência. Bem,
Isso nós já sabemos. E agora, o que entendemos por continuidade? O que significa continuar? O que é que dá a continuidade? O que é que diz eu continuarei ou não continuarei? O que é que está apegado à continuidade, à permanência? O que é a segurança? Afinal de contas, busco minha segurança aqui nas posses, nas coisas, na família, nas crenças. E quando o corpo morre, a permanência das coisas, a permanência da família desaparece. Mas a experiência da ideia continua. Logo é a ideia que desejamos que continue. Vemos que a propriedade há de desaparecer, que a família deixará de existir. Mas queremos saber se a ideia continua, se a ideia do eu, o pensamento eu sou, é contínuo. Por favor, é importante que se perceba a diferença. Sei que serei incinerado, que meu corpo será destruído. Sei que não mais verei vocês, que não mais verei minha família. Mas continuará a ideia do eu a existir? A ideia do eu não é contínua? Contínua no sentido de vir a ser, de mover-se de uma época para outra, de um período para outro, de uma experiência para outra. Esse é, portanto, o verdadeiro objeto de nossa investigação. Se o eu, a ideia ou formulação do eu, continuará. Vocês não estão cansados? Então, muito bem, senhores. O que é então o eu? Já investigamos isso e sabe o que ele é. Sem dúvida, o pensamento se identifica com uma crença e essa crença continua, como uma onda elétrica. O pensamento identificado com uma crença tem continuidade, tem substância. Esse pensamento é designado por um termo, tem um nome e é reconhecido como eu. E esse eu, na certa, é dotado de movimento. Ele continua, ele vem a ser. Pois bem, o que acontece ao que continua? Você compreende o problema? O que acontece a uma coisa que é contínua, que está num constante processo de vir a ser? O que continua não se renova, apenas repete a si mesma em diferentes formas, mas não se renova. Isso é, o pensamento identificado com uma ideia tem continuidade como eu. Uma coisa que continua se deteriora sempre, conhece o nascimento e a morte. Nesse sentido, ela continua, mas a coisa que continua nunca pode se renovar. Só há renovação quando há terminação. Repito que é muito importante descobrir e compreender isso. Digamos, por exemplo, que estou preocupado com um problema que quero resolver e continuo me preocupando com ele. O que acontece? Não há renovação, não é verdade? O problema continua dia por dia, semana por semana, ano após ano. Mas quando se acaba a preocupação, se dá uma renovação. E o problema tem então um significado diferente. Só no terminar há renovação. Só na morte há renascimento. O que significa uma morte diária e momentânea. Quando, porém, só existe o desejo de continuar, e portanto uma identificação com uma crença ou com uma recordação, que é o eu, nessa continuação não existe renovação. Isso é um fato bem evidente. Um homem que tem um problema e com ele se preocupa continuamente, durante anos, está morto. Para ele não há renovação. É um morto-vivo e apenas continua.
Todavia, no momento em que termina o problema, vem a renovação. Do mesmo modo, onde há um findar, há renascimento, há criação. Mas onde há continuidade, não pode haver a criação. Aprecie, senhores, essa beleza, esta verdade. No findar, há o amor. O amor é novo de momento em momento. Não é contínuo, não é repetitivo. Esta é a sua grandeza e esta é a sua verdade. Um homem que busca a continuidade irá encontrá-la, sem dúvida, porque ele se identifica com uma ideia, e a ideia ou a memória continua. Todavia, na mera continuidade, não há renovação. Só na morte, só no findar, há renovação, e não na continuidade. Você dirá agora que não respondi se há ou se não há reencarnação. Mas, de certo, eu respondi a pergunta. Senhor, para os problemas da vida não há uma resposta categórica, um sim ou um não. A vida é vasta demais. Só os que não pensam buscam uma resposta categórica. Mas analisando essa questão, descobrimos muitas coisas. Só há beleza no findar. Só há renovação, só há criação. Só há um começo na morte, no morrer a cada minuto. O que significa não amontoar, não armazenar física ou psicologicamente. Assim, a vida e a morte são uma só coisa. E o homem que sabe que elas são uma só coisa é aquele que morre a cada minuto. Significa isso não dar nome, não deixar o registrador fazer funcionar repetidamente aquilo que é a sua própria consciência. A imortalidade não é continuação de uma ideia que é o eu. Imortalidade significa morrer constantemente e, portanto, renovar-se constantemente. Obrigado por acompanhar esta fascinante palestra com Krishnamurti. Se o conhecimento compartilhado aqui ressoou em você, convidamos a explorar mais 2 pérolas de sabedoria que estão sendo exibidas na sua tela. Desafie-se a expandir o seu entendimento. Compartilhe as suas percepções no campo de comentários. Sua voz é importante para nós. Não se esqueça de se inscrever para continuar essa jornada conosco. Até logo!